Olá, meus amigos! Como vocês estão? Boa noite, boa noite! Que delícia de dia! Oi, Rosivar, tudo bem? Boa noite para você, muito bem-vindos! Eu creio que esse vai ser um dia diferente, viu? Hoje nós temos uma convidada que é maravilhosa, sabe falar sobre relacionamento, principalmente de casal. Olha, ela já chegou por aqui e daqui a pouco a gente vai começar a conversar com ela. Mas antes de conversar com a nossa querida convidada, uma mulher renovada que está junto comigo nesse livro, eu também queria falar com você sobre uma visão que eu tenho sobre o relacionar. Sabe, o casamento hoje é uma visão extremamente civil. As pessoas vão ao altar ou se casam no cartório ou no salão de festa, mas elas querem realmente um contrato com garantias, um contrato de que tudo vai ficar bem estabelecido. Existe essa forma, sim, da vida material, da gente colocar o nosso casamento em ordem. Como vai ser o regime de bens, se teremos filhos, como a prole vai se comportar, onde nós vamos morar, como é que a gente vai fazer com as famílias, vamos visitar a sogra, não vamos? A gente estabelece algumas partes importantes do relacionamento falando, conversando e dizendo exatamente aquilo que você deseja. Mas muitas pessoas hoje têm evitado esse tipo de relacionamento no contrato e não querem assumir esse casamento civil porque se sentem presas e se sentem limitadas à vontade alheia. O que isso significa? As pessoas têm um problema com compromisso. Acha que o para sempre é um peso. E será que é um peso você querer estar com uma pessoa para sempre? Eu acredito que quando há amor, cumplicidade e muita comunicação, tudo pode ser uma bênção, pode ser uma delícia e você, cada dia mais, você querer estar com essa pessoa se você trabalhar o seu coração. Primeiro de tudo, nós temos que saber como é o nosso relacionar conosco mesmo. Autoconhecimento não é ensinado na escola, muito menos na faculdade. Eu demorei um bocado, aprendi técnicas, procurei o coach, procurei a Deus, procurei amigas, atendi pessoas e olhei também para os relacionamentos à minha volta. Tudo isso é observação para anotar aquilo que realmente eu desejo. É assim que a gente tem que agir, aprender com o erro das pessoas e observar o que é importante para você, aquilo que você não abre mão e escolher a pessoa certa. A gente sabe que no mundo material, dois corpos não podem ser um. E também não podem ocupar o mesmo lugar. Mas a física quântica não é assim. A gente sabe que existem dois corpos num único lugar. Isso quer dizer que todos nós podemos virar uma unidade junto com o cônjuge. Mas para isso ser uma realidade, existe uma divisão entre o que é nossa vontade e a vontade coletiva. Quando você tem uma família, uma casa, um casamento, uma sociedade, você precisa ouvir o que o outro tem a dizer e não ver a outra pessoa como se fosse seu inimigo. Porque, na verdade, o nosso próprio inimigo é a nossa própria vontade. Mas qual é o limite? Até onde a gente pode chegar? Quais são as partes inegociáveis de um relacionamento? Quais são as partes que você pode negociar? Negociamos o tempo todo. Eu sou mediadora de conflitos, eu sei muito bem que todos os dias eu preciso negociar com os meus filhos, no condomínio, na rua, no trabalho, com os meus clientes, com os meus amigos, com o namorado e também com os meus pais. Estamos
completamente imersos no mundo da negociação. Aprender a negociar é a mesma coisa que aprender autoconhecimento. Você só pode ir para uma mesa de negociação, seja com qualquer relacionamento, se você tiver a capacidade de saber exatamente o que você deseja. Quanto mais você entender as suas vontades, fica mais fácil de você negociar com aquelas pessoas que você ama. Então, não deixa de olhar de uma maneira prática o seu relacionamento, mas coloque sempre ingredientes de amor para que as outras pessoas à sua volta não vejam que você está sempre olhando de maneira racional. A gente não precisa ser racional o tempo todo, mas reconhecer que temos fragilidades é o primeiro ponto para a gente conseguir sucesso. Trabalhar as nossas diferenças e chegar mais perto das pessoas que a gente ama, porque a vida precisa ser compartilhada, mas para compartilhar é preciso você ouvir a outra parte e estar aberto a mudanças internas e fazer com que aquele relacionamento dure mais tempo ou, melhor ainda, dure a vida inteira. Eu vou chamar a nossa amiga, que na verdade ela é a autora, junto comigo, desse livro, o livro Mulheres Renovadas. É uma linda mulher, cheia de gás, faz muitos trabalhos. E eu, assim, eu bato palma para ela, sabe, gente? Porque, olha só, ela é muito, mas muito parceira nesse trabalho de coach, porque eu acho, assim, maravilhoso quando a gente, que é mulher, a gente pega essa parte de emocional, de inteligência e aplica nos negócios, aplica nas amizades. E a Shane, ela coloca isso no dia a dia dela, junto com o marido, junto com o seu trabalho. Esse livro tem tudo a ver com a mentoria que a gente precisa para colocar. Oi, já chegou? Olá! Conseguiu entrar? Gente, vocês estão vendo ela? Eu não estou conseguindo ver. Não? Não estou te vendo. Você está me vendo? Tô te vendo. Tá tudo bem? Então tá bom. Se você tá me vendo, tá ótimo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, vamos adicionar, e aí dá umas treta nesse Instagram, quase sempre. Mas você tá me Amiga, obrigada, ouvindo? viu? Todo mundo tá vendo as duas, gente? Coloca no chat, ó. Estão falando que estão vendo. Então tá tudo certo. Pronto. Boa Gente, prazer, noite. obrigada por você estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, minha querida. Você tá Que me alegria. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo, tô te vendo. Linda, maravilhosa. Ah, obrigada, amor. Obrigada para todos que estão aqui com a gente. Olha, manda esse aviãozinho que tem muita informação. Essa mulher é uma enciclopédia do relacionamento. Vocês precisam colocar para mais pessoas ver essa live, porque é imperdível. É isso aí. Vamos mandar o aviãozinho aqui. Eu vou mandar os meus aqui, Vânia. Vamos mandar Vou aqui. mandar também. Gente, Vamos lá. enquanto ela estiver mandando, eu vou falar um pouco do nome dela. Olha, é Shane Fernandes, ela é empresária, formada em letras. Ela é professora há 24 anos. E ela tem um treinamento que ajuda pessoas com coach, com análise de perfil comportamental. Ela também é empresária de moda e calçado. Ela é palestrante, ela é blogueira também, gente, escritora. Gente, essa mulher tem muito atributo. Eu acho que a gente devia ficar olhando assim as pessoas que têm atributos, porque elas são inspiração para a gente mudar a nossa mente, né? Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que colar em quem tem boas informações e uma vida boa e bonita, assim, igual ela. E olha, E Vânia. não é? E olha só, e por um tempo na minha vida, eu achava que isso era um problema. Eu achava que eu não tinha foco, porque eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, dava aula, tinha que cuidar das empresas, tinha que cuidar da família,
ministério na igreja. E por alguns momentos, as mentiras, né, que a gente ouve por aí, eu comecei a acreditar que eu não tinha foco. Eu disse, meu Deus, eu não tenho foco, eu tenho que me posicionar só em um lugar, só em uma coisa. Se eu sou professora, eu tenho que ser só professora. Se eu sou empresária, eu tenho que ser só empresária. E aí, quando eu fui em busca do autoconhecimento, ouvindo aí a sua reflexão no início, né? Que o autoconhecimento, ele nos abre as portas, as janelas, né, da mentalidade, da nossa mente, para a gente poder se encontrar e se conhecer. Eu fui entender que isso era um talento, um dom que Deus tinha me dado, né, de poder ter essa capacidade, né, de olhar ali um negócio, de olhar ali uma área, e ali eu consegui crescer, eu consegui inovar, mas que em todas as áreas eu tinha algo em comum, que era o ensino. Mesmo no segmento de moda, eu estava lá ensinando. Mesmo no segmento de mesa posta, que é algo que eu amo, eu estava lá ensinando. Mesmo dentro aqui das mentorias, eu estava lá ensinando. Então, eu via que todas as áreas que eu estava, eu tinha algo em comum, que era o ensino, né? E o mais importante, tá com a pessoa do meu lado, negociando comigo, né? Quando ele vai, eu venho, ele me ajuda, ele me apoia. E isso foi fazendo com que eu tirasse todas as escamas da minha mente, assim, sobre a mentira em relação a isso. Sim, eu sou focada. Eu sou focada naquilo que eu estou fazendo. E hoje, por conta dos relacionamentos saudáveis, por conta do autoconhecimento, por conta da busca desse amadurecimento e dos relacionamentos saudáveis, eu posso estar em várias esferas porque eu tenho pessoas comigo, né? Eu tenho pessoas sonhando comigo. Então, isso é muito importante. E aí, Isso é se muito eu bom. consigo, você consegue. E todos que É estão isso aqui aí. conseguem também. Isso é muito bom. Eu fico, assim, você tá vendo meu rosto direitinho? Eu tô muito... Lindíssima. Os Ah, não, é cabelos porque você ondulados. fica muito forte. Então, tá, não, porque às vezes eu fico fora, porque quando eu não tô te vendo, eu posso ficar fora de quadro, assim, tá meio complicado. Por que você não está me vendo? Não, mas é porque às vezes corta, porque fica metade metade. Aí eu falei assim, ah, não vou ficar com a cara muito lá em cima nem lá embaixo, porque senão vai ficar tudo torto. Não, mas Meu está ótimo. amor, eu assim, eu vejo que você tem essa formação, né, como professora, e isso é bom porque a mentoria tem tudo a ver com gostar de dar conhecimento às pessoas. É uma coisa inerente, né? A mulher é educadora também, né? Com os filhos em casa, isso é uma coisa natural Isso. das pessoas que têm, né, essa maternidade latente. A gente tem essa vontade de cuidar de pessoas, de evoluir a vida das pessoas, mas a mulher tem um problema sério. Às vezes ela quer cuidar muito dos outros e cuida pouco dela. Verdade. E eu vejo assim muitas mulheres meio cansadas porque tá um movimento assim na sociedade de cobrança dessa mulher, né? Ela tem que estar o tempo todo jovem, é bonita, com energia, aí vai para academia, aí trabalha, aí dá conta de casa, e não sei o quê. Então, existe tantas fazeres, tantas tarefas, né? Eu vejo que o coach também, ele dá um monte de tarefa pra gente, a gente faz, mas daqui a pouco você... Ai, meu Deus, estou cansada, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, parece uma coisa cansativa. Mas eu vejo que a mulher, ela é um ser que não desiste. Ela quer o melhor para casa, ela quer o melhor para a família, ela quer o melhor para os filhos. E eu vejo que muitas mentoras, assim como você, estão se levantando nessa geração para dizer assim, gente, vamos dar uma pausa. Sim. Não, não precisa você se cobrar tanto. Você foca naquilo que você acha que é importante. Dá atenção para sua saúde, né? Olha para dentro de si, do seu cuidado mental, para não explodir com a pessoa que não tem nada com isso, Isso. porque existe esse problema. E assim, como é que você está vendo essa dor feminina? O que você tá sentindo quando você cuida dessas mulheres? Exatamente o que você falou. Uma cobrança
externa muito grande, de darmos conta de tudo e de todos ao mesmo tempo, né? E com o estereótipo da Mulher Maravilha, linda, inteligente, cheias de dotes e que tem que cuidar de tudo e de todos para que as coisas fluam. E essa mulher, de fato, ela está cansada, porque nós, de fato, não somos essa Mulher Maravilha. A gente precisa do descanso. A gente precisa... eu sempre digo assim, Vânia, que nós precisamos entender, Deus faz tudo muito perfeito. E quando Deus nos deu a natureza, né, que Ele criou o mundo, criou todas as coisas, e ali criou nós humanos, primeiro Ele criou a natureza para que a gente possa se inspirar na natureza. E eu sou muito de observar a natureza e olhar para as 4 estações da natureza. E nós, seres humanos, e principalmente nós, mulheres, nós precisamos entender que a nossa vida ela é por estações. E Verdade. essa coisa, por exemplo, que nós aprendemos, né, nos processos de coaching, estudando como coach, ensinando outras mulheres, que nós precisamos ter o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Nós entendemos, Vânia, eu entendo que às vezes vai ter estação na minha vida, momentos na minha vida, que para eu equilibrar um pilar, eu vou precisar desequilibrar o outro. Mas Sim. Isso não quer dizer que eu vou abandonar aquele pilar. Mas, lógico que tem os pilares da nossa vida que são inegociáveis. Por exemplo, o pilar casamento, o meu pilar casamento. Então, eu não posso negociar o meu pilar casamento para poder deixar o meu pilar profissional em alta. Mas eu sei que aqueles momentos de romantismo, de sair para viajar, de sair para jantar nos finais de semana, que eu e meu esposo quer ir sexta-feira, vai ter uma estação que não vai dar para ir todas as sextas-feiras, porque naquela sexta-feira nós estamos focados em algum projeto no pilar profissional ou no pilar família dos filhos, e estamos ali focados com ele. Mas isso não quer dizer que eu abandonei. Mas o que acontece? A gente tem visto isso, essa cobrança, tem que equilibrar todos os pilares têm que estar ali 10. Não é. Não é fato, não é verdade. Tem momentos na minha vida, em que eu vou precisar desequilibrar um pilar para poder equilibrar o outro. Mas desequilibrar é diferente de abandonar. Né? Não sei se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Estou entendendo. É isso que eu estou ensinando para as mulheres. Porque se a gente se cobra, porque a Vânia tem a roda da vida dela e todos os pilares dela estão equilibrados. Meu Deus, por que eu não consigo? A Vânia não consegue. Ela não consegue. A Shane não consegue. Em algum momento eu tenho um pilar que ele está em alta porque eu estou dando foco para ele. Eu estou trabalhando nele. Mas em outro momento, aquele pilar ali, ele está ali guardadinho, descansando. E é isso que nós mulheres precisamos entender. Porque se a gente for entrar na forma do que o Instagram, do que as redes sociais, do que a tela está nos mostrando, a gente vai pirar. É uma geração que está doente, né? Uma geração que está doente na sua reflexão. É uma aparência, né? Uma coisa irreal, mentirosa. Na sua reflexão no início da live, muito pertinente das pessoas entenderem, por exemplo, trazendo aqui o pilar do relacionamento, do casamento. As pessoas já estão casando olhando para o fim. E o fim não aquele fim até que a morte nos separe. É até que venha uma situação que eu não fique satisfeita. Voltamos, pessoal. Caiu, mas a gente vai voltar de novo falando com a Shane. Por favor, vai passando esse aviãozinho para mais pessoas. Não deixe de compartilhar essa live com mais ninguém, gente. Ó, todo mundo tem acesso à live hoje. Você não pode parar por aí, não. Vai chamando as suas amigas, porque eu não sei o que aconteceu. O Instagram, às vezes... Oi, Shane, eu vou te mostrar aqui. Continua aí com a gente, passa essa live de novo, porque
com certeza aconteceu algum probleminha. Shane, tá me vendo? Estou. Então O tá Instagram está certo. querendo bugar aí a nossa live, É, mas mas não vai conseguir. A gente está firme aqui no propósito. isso, não vai conseguir. Estamos firmes, graças a Deus estamos todos aqui. Vou passeio de novo para os amigos, porque Também. infelizmente saiu de repente do ar, não sei por quê, mas a gente vai continuar conversando sobre essa nossa necessidade de buscar o entendimento, o que que é um casamento, né? O Isso. que que é a vida a dois, né? Uma coisa que você fala muito bem no livro. Gente, olha só, o livro Mulheres Renovadas, a Shane faz parte dele, junto comigo, junto com mais 24 mulheres. É muito bom esse livro, é um livro excelente para você saber a alma feminina como está, como ela precisa caminhar. A gente não pode esquecer que nós temos várias áreas, igual ela estava falando na outra parte, nós temos várias áreas na nossa vida e a gente precisa ficar atento a isso. Então, adquira o livro, a parte dela está aqui também, junto com outras mulheres maravilhosas. Mas, gente, você estava falando, continua aí falando tudo que você, se quiser repetir mais um pouco, não tem problema nenhum. Falando sobre o casamento em si, dessa facilidade hoje de desfazer. Isso, exatamente. Recentemente eu fui em uma palestra, Vânia, e um dos palestrantes era um advogado, né? E ele fez esse comentário. Ele, olha, você que ainda não casou, pense bem o regime que você vai escolher para o seu casamento, porque senão vai dar problema aí É, no seu CNPJ, não sei o quê. Eu achei aquilo ali, eu disse, meu Deus, olha o que o mundo está ensinando, não é? exatamente. Olha o que o mundo está Vidas ensinando. separadas, né? Não vamos nos juntar. Exatamente, que na hora que alguma das partes não tiver satisfeita, que dentro de um casamento, Vânia, vai acontecer de um momento das nossas vidas, uma das partes, ou ambas as partes, não está satisfeito. Mas isso não quer dizer que é um término, é um renovo, como diz o nome aqui do nosso livro. É o momento do Exatamente. renovo, é o momento de olhar para dentro, né, e ver aonde que eu posso melhorar. É o momento da metamorfose, como eu escrevo no livro, né, transformar e não entrar na forma que o mundo ensina, que é o momento de se separar, eu vou viver a minha vida. A gente tem visto aí muitos esses influenciadores, né, pessoas conhecidas. Não, estou terminando o casamento porque estou cansada, eu quero liberdade, estou me sentindo sufocada. Gente, É verdade. esse sufocamento é a falta do conhecimento mesmo, é a falta de se entender. E o mais importante, entender o conhecimento de Deus, do alto. Isso é importante. É nele que a gente descobre a fonte, é nele que a gente encontra o renovo, é nele que a gente encontra a resposta. Então, não existe casamento de princesa, casamento É, que não. não tem problemas, que não tem os seus desafios, que não tem os seus dessabores, mas é nesses momentos que a gente é forjado. É nesses momentos que nós, como casais, somos aperfeiçoados. Como a mulher, como a Bíblia fala, seremos aperfeiçoadas, o marido será aperfeiçoado. Eu vejo dessa forma, assim. Eu sempre digo para o meu esposo, para os meus filhos, nós temos 24 anos de casada, que quando eu escrevi o livro estava com 23. 24 anos de casados, nós namoramos 8 anos, foi meu primeiro namorado. E assim, a cada dia eu busco no Senhor me apaixonar, né, me envolver com Ele, entender o que Ele quer, cada fase das nossas vidas. Hoje, nós com 47 anos de idade, estamos vivendo uma nova fase da nossa Sim, vida, né? Na fase da vida como casal. E é aprendizado constante. verdade. Aprendizado constante. A gente está sempre negociando, né? O que eu estava falando lá na outro pedaço da live, eu falei isso, a questão de negociar, de conversar, de se comunicar de maneira mais livre e mais inteligente.
A questão hoje é que eu acho que o que existe na mulher não é só a culpa pessoal de ir para o mercado de trabalho, deixar os filhos e a casa, não é só porque ela não está bonita, não é só porque ela não se sente realizada. É uma pressão muito grande para a gente desistir, né? Sempre teve essa pressão, mas eu acho que os dias de hoje, essa pressão ela está muito mais abundante porque existem maus exemplos. Existem mau caráter das duas pontas, né? Muitas mulheres, muitos homens fazendo aquele papel de influenciar, mas porque tem um exemplo ruim dentro de casa, numa história familiar ou de amigos. E aí, infelizmente, o ambiente começa a contaminar esse casal, começa a contaminar as pessoas. E eu passei por momentos difíceis, no livro também eu conto isso, e eu não consegui permanecer depois de 21 anos casada, e é uma coisa muito difícil para a gente, porque a gente tem uma expectativa de vida abundante ao longo dos anos. E a gente quer manter isso. Mulher nenhuma quer chegar depois dos 40 e ficar solteira de novo, porque, gente, o mercado não é bom para ninguém que é solteiro. Eu acho que estar casado é um lugar melhor, não porque você não pode ficar sozinha, mas assim, é bom ser dois, é bom caminhar junto, é bom compartilhar experiências. É bom ficar perto de pessoas que colocam você para cima. Mas, infelizmente, hein, no meu caso também, no caso de muitas mulheres que eu tenho trabalhado junto, tenho visto que não há possibilidade de ficar por conta de vários fatores que a sociedade também achava por bem passar pano, botar debaixo do tapete e não conversar e não ouvir o lado feminino. E a gente vai ficando realmente triste de não ter outra saída. Mas essas mulheres hoje, por mais que elas queiram mudar de vida, elas estão também buscando os porquês das coisas. Elas estão querendo modificar e melhorar a vida delas. Elas não querem errar de novo. Então, se você tivesse um, um conselho, né, para quem é como eu, que está solteira de novo, que já teve filho, já casou, já tentou, já fez coach, fez psicologia, tentou mudar algumas coisas do coração, busca a Deus constantemente, mas por conta de muitas dificuldades dentro do casamento, não pôde continuar. Como é que a gente faz para dar uma ajuda e levantar essa pessoa que está caída? A primeira fonte você já deu aí, né? Que é Jesus. É verdade. Ele é a nossa fonte inesgotável e a fonte de todas as áreas em relação a esse tema, que é a área do relacionamento. Porque é através de Jesus que a gente vai encontrar sabedoria para lidar, né? Porque, como você mesmo diz, é dentro de um relacionamento, é a união de duas vidas. Não é uma união de corpos físicos, é a união de duas vidas, de duas almas. E essas duas vidas, cada um vem com a sua bagagem, cada um vem com as suas experiências, cada um vem com as suas vivências, cada um vem aí com seus traumas. E muitas vezes, pelo fato de não termos esse acompanhamento, esse cuidado, esse estudo, né? Pessoas ali do nosso lado, nos mentoreando, eu até digo assim, Vânia, eu imagino que você em outros tempos, se tivesse tido a mesma oportunidade que você está tendo hoje e o seu ex-cônjuge também tivesse uma oportunidade de mentores, pessoas sadias, né? Pessoas com princípios e valores, talvez tinha reajustado a rota, o caminho. Mas, infelizmente, por falhas, né, dentro das nossas vivências, dentro das nossas casas, da criação dos nossos pais, a gente acaba passando por isso. Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para os seus filhos. E eu imagino que Deus ele não nos criou para sermos sozinhos,
só se for o dom, né? Só se for o seu chamado. Mas se não é o seu chamado, Deus vai estar mostrando para você. Só que é aquela coisa, Deus mostra, mas a gente tem que ficar atenta. A gente tem que buscar, né? É a oração